Ok. Boa tarde. Hoje estamos aqui e entrevistaremos o psicólogo e professor Cláudio Ramos Peixoto, que atua como docente do curso de Psicologia nas disciplinas de Análise Institucional, Psicologia Escolar e da Aprendizagem na Universidade Severino Sombra. Boa tarde, professor. Boa tarde. O nosso projeto, como eu me expliquei, expoentes da psicologia, se propõe a tentar saber de você, posso chamar de você? Claro. Saber de você um pouco mais sobre a vida de Vygotsky e o quanto ele foi importante na sua carreira como professor, como psicólogo. Quando que você se interessou e tomou conhecimento de Vygotsky? Isso foi já uns quase 40 anos atrás. Coincidiu mais ou menos com a chegada das produções Vygotsky aqui no Brasil, no final da década de 80, principalmente da década de 90, quando lá no Rio de Janeiro a gente tinha uma escola cooperativa e a partir daí eu comecei a buscar, quer dizer, alternativas ao pensamento do Piaget, que era o pensamento na época, o pensamento que predominava. E como nós trabalhávamos dentro da linha pedagógica de Freinet, eu achei, a partir do momento que eu tive contato com o primeiro livro de Vygotsky que veio na minha mão, eu achei que o pensamento dele se encaixava bem mais nessa visão social de aprendizado e desenvolvimento. E que livro era esse que te chamou tanta atenção? Foram os dois primeiros livros, né? Formação Social da Mente, né? E Pensamento e Linguagem, que são básicos, né? Mas principalmente Formação Social da Mente, né? Porque eu acho que nele ali, Vygotsky deixa bastante claro a concepção que ele tem de como o ser humano se desenvolve, como o ser humano aprende e como o outro, a cultura, tem um papel fundamental nesse processo. Dentro do que você conheceu então de Vygotsky, qual foi o aspecto que te chamou mais atenção sobre a obra e sobre a vida dele? Eu acho que Vygotsky ele faz o projeto dele de criar uma nova concepção de psicologia, uma psicologia que não fosse nem se restringisse ao caráter empírico, experimental, buscando justificar somente por aí, né, as características do ser humano, né, de sua personalidade, ou de como ele chama, suas funções psicológicas superiores, e nem por outro lado se restringindo à visão mentalista, quer dizer, ele procurar a partir daí criar uma psicologia que vai reconhecer tanto os aspectos biológicos do ser humano, próprios da espécie humana, tá? Mas paralelamente a esses aspectos biológicos ele vai ressaltar que o homem não nasce pronto, que o homem vai exatamente se constituir a partir da troca que ele vai fazer com os outros, e essa troca ela se dá dentro de um espaço e de um tempo. Então, o levar em consideração o espaço e o tempo em que este homem está é fundamental para que você possa compreender suas reações, seus comportamentos, sua forma, inclusive, de compreender o mundo. Então, essa contribuição relativa à importância de se levar em consideração as questões históricas e culturais, tá? Evidentemente isso tudo permeado pela mediação simbólica, são fatos, eu acho que são determinantes na teoria dele. E especificamente também em relação, particularmente à educação, o fato dele ter começado a produzir a sua teoria com base, inclusive, em estudos daquelas crianças, daquelas pessoas que apresentavam dificuldades, apresentavam problemas, inclusive biológicos, mas como essas pessoas buscavam alternativas, buscavam outras formas, outras estratégias de raciocínio, de pensamento,
para resolver situações, mas eu acho que isso traz para a educação um aspecto extremamente importante, porque evita que se passe a considerar aquelas crianças que têm uma linha de raciocínio diferente da linha oficial, que é a linha burguesa, que é a linha lógica, matemática, elas também são capazes de aprender e se desenvolver. Então, e dentro dessas inúmeras contribuições de Vygotsky, quais as que você destacaria foram as mais importantes para a psicologia? eu acho que, em primeiro lugar, a consideração do contexto histórico-social. Você não pode tentar compreender o ser humano fora desse contexto. Isso, para mim, é fundamental. Tá? Quer dizer, eu acho que, senão, acontece todo aquele movimento que muitas vezes a gente ainda percebe, de você ter um homem definido num plano epistêmico, e se você não se enquadra dentro desse homem epistêmico, você vai sair sendo classificado. Quer dizer, a questão é a gente compreender que o homem, ele é um ser que está em constante transformação, em constante devir, exatamente em função do contexto histórico, do momento cultural, do espaço cultural em que ele está inserido. Um ser cultural. Com certeza. Com certeza. Por mais que ele tenha características biológicas, quer dizer, até é importante a gente compreender que muitas das características biológicas que hoje nós temos estão em função das relações culturais, sociais, que o homem veio desenvolvendo ao longo de sua história. Você falou um pouco de 1980 aproximadamente, quando teve entrada essa teoria de Vygotsky no Brasil. E você sabe dizer, você tem como nos dizer quem teria inserido essas teorias? Olha, eu sinceramente não vou saber te precisar quem, mas eu acho que elas estão muito relacionadas a dois movimentos. Quer dizer, o primeiro movimento foi o movimento de renovação, de transformação do pensamento pedagógico brasileiro. E um outro movimento, que é o movimento crítico da psicologia. E aí, particularmente, também vinculado à psicologia escolar. Quer dizer, todo o movimento se passar a compreender o processo educativo de uma outra maneira. É o processo que deu o nome de psicologismo da educação? Exatamente, ele vai, quer dizer, o Vygotsky ele vai contra essa visão. Entendeu? Contra essa visão de você determinar ou na criança, ou na família da criança, ou no meio social em que essa criança está, as dificuldades que ela apresenta. Mas eu acho que Vygotsky contribui muito para a gente compreender que a escola produz problemas de educação, de escolarização, exatamente porque ela desconsidera esse contexto. Quer dizer, ela não consegue compreender que, enquanto ela não levar em consideração os conhecimentos produzidos nessa realidade que o aluno tem recebido, e que esses conhecimentos são importantes, e que é a partir desses conhecimentos é que se pode apresentar o conhecimento acumulado pela humanidade, para que a criança, a partir daí, construa o seu próprio saber, enquanto ela não levar em consideração esses conhecimentos que a criança traz, e quiser só impor os conhecimentos que a escola traz, as coisas não vão funcionar. Acho que, nesse sentido, trabalhar com base na psicologia histórico-cultural é extremamente importante. Ela abre um outro campo para se compreender e se trabalhar com essas crianças. Passado, então, aí cerca de 30 anos das teorias de Vygotsky no Brasil, como que você encara a aceitação dela hoje no meio acadêmico, a divulgação dela no meio acadêmico? Eu acho ainda muito insignificante. Eu acho que tem pouca... Na psicologia, então, quer dizer, ela tem um peso, sim. Quer dizer, você tem toda uma linha que está bastante próxima. Quer dizer, eu acho que hoje a visão que se tem de psicologia, a desvinculação da psicologia das ciências médicas sendo trazida novamente para o campo das ciências humanas e sociais,
Eu acho que isso é um fato importante. Né? Quer dizer, abre um campo para que se possa estudar mais, se possa ter mais estudos sobre, não só Vygotsky, mas outros pensadores que vão nessa mesma linha. Tá? E por outro lado, quer dizer, no campo pedagógico, Vygotsky também tem um peso muito grande, mas eu acredito que ainda fica muito no plano teórico. Eu acho que a hora em que, e aí não só Vygotsky, mas até o próprio Piaget, na hora que eles saírem, que eles conseguirem realmente estar dentro das realidades, quer dizer, que os profissionais da educação tragam essas teorias e trabalhem com elas, fundamentem suas práticas realmente essas teorias, aí sim eu acredito que vai se poder aumentar a discussão e a ampliação e até a modificação desses conhecimentos que são trazidos por esses teóricos, e particularmente pelo Vygotsky. Então, pelo que eu vi na sua fala, os dois principais cursos de graduação que abordam Vygotsky é psicologia e pedagogia. Psicologia e pedagogia, com certeza. Quer dizer, você encontra também a presença de Vygotsky dentro dos cursos de psicopedagogia. Né? Mas como psicopedagogia é um hibridismo total, quer dizer, ela não está definida ainda, né? Ou como uma ciência ou técnica independente, ou como um ramo de psicologia, quer dizer, isso é uma discussão que ainda está acontecendo. Eu acho que no campo acadêmico, acho que dá para você fixar mais em psicologia e em pedagogia. Você, como professor que é da rede pública de ensino, além da universidade, seria no Soma, poderia dizer que as teorias, principalmente a de zona proximal de Vygotsky, contribuíram no seu trabalho com os alunos? Olha, em termos de rede pública, muito pouco. Muito pouco, exatamente pelas condições de trabalho que você tem. Né? Quer dizer, você, vamos supor, eu tento trabalhar dentro desse conceito de zona de desenvolvimento proximal na hora em que eu vou fechar a avaliação dos meus alunos. Né? E no caso das minhas alunas que são do curso normal, na hora que eu vou fechar a avaliação delas, eu tento trabalhar com esse conceito. Eu procuro ver exatamente como elas estavam, como elas estão, o que elas avançaram e o que elas podem avançar. Né? Mas, em termos especificamente do trabalho em si, fica muito difícil, porque trabalhar com o desenvolvimento proximal implica um comprometimento total de trabalhar em grupos, trabalhar com equipes, trabalhar com projetos, coisa que é muito difícil, não só pela falta de estrutura que a escola te oferece, mas pela falta de hábito que essas alunas têm. Até porque essas alunas são alunas do nível médio de ensino. Então elas passaram a escolarização delas toda, em grande parte delas, ou na quase totalidade, trabalhando com uma metodologia tradicional de ensino. Então você propor a elas que elas modifiquem a forma de aprendizagem para um trabalho de pesquisa, um trabalho de troca em grupo, é uma coisa que fica muito difícil, muito complicada. Aonde eu vejo que eu realmente utilizo mais esse conceito, exatamente são no trabalho realizado com os grupos de pesquisa. Ali, quer dizer, eu procuro o tempo inteiro estar trazendo questões dentro das análises do campo que está sendo pesquisado, eu procuro trazer questões que vão fomentar exatamente um questionamento sobre a utilização teórica dos conhecimentos, a concepção teórica dos conhecimentos psicológicos e a utilização que eles têm na hora que a gente está na prática, tá? Principalmente quando se trata de pesquisa e intervenção. E na sua vida, o que o Vygotsky pode contribuir na sua vida pessoal? As teorias dele? Eu
consigo fazer muita diferença entre o pessoal e o profissional. Meu pessoal e o profissional estão muito emaranhados. Então, o que contribui na minha vida pessoal, particularmente, é na concepção que eu tenho do meu papel como professor. Né? É estar sempre preocupado em estar compreendendo. Um exemplo clássico, tá? Normalmente eu não repito a seleção de textos, eu não repito, às vezes até o próprio esquema do curso que eu vou ministrar, em função exatamente porque as turmas são diferentes. E eu procuro levar em consideração bastante isso. Quer dizer, eu não posso exigir de uma turma que eu vejo que tem uma possibilidade, por razões várias, né? Ou porque são muitas pessoas que não têm compromisso com o trabalho, são muitos alunos que estão mais engajados dentro da sua própria formação. Eu não posso trabalhar da mesma forma como uma outra turma em que eu vejo que as pessoas têm a vida delas muito focada no trabalho. Vem o curso de psicologia à noite, quer dizer, o tempo de dedicação ao curso é um pouco diferente. Então, quer dizer, eu procuro sempre trabalhar com isso. E, evidentemente, quer dizer, acho que aí eu volto a repetir, nas pesquisas eu acho que isso tem um reflexo maior, já que as pessoas que estão ali são pessoas que optaram por isso, né? Então, eu acho que a possibilidade de se desenvolver esse tipo de trabalho, ou seja, levando a pessoa, o aluno, no caso, né, a construir o seu próprio conhecimento a partir da troca com o outro, eu acho que isso se realiza mais. E eu, nesse sentido, me sinto também mais realizado, menos frustrado do que em outras situações. Então, por exemplo, o trabalho no Estado, às vezes, é um trabalho que me frustra, porque eu sei que eu poderia estar fazendo, ou gostaria de fazer de outra forma, e não estou conseguindo fazer. Isso te consola? Um pouco. Mas a visão de ser humano acaba sendo diferenciada. Né? Sim, não, com certeza. Eu acho que, olha, na maneira como você se relaciona com as pessoas, quer dizer, é completamente diferente, quer dizer, porque exatamente você vai levar em consideração todo o meio em que essa pessoa está inserida, quer dizer, qual a formação que tem, a história de vida dela. Então, a maneira como você vai se trocar, coisas banais, por exemplo, onde eu moro, existem pessoas que são pessoas bem mais pobres do que eu, quer dizer, bem mais pobres, entendeu? E que têm uma tendência a me perceber como uma grande autoridade, como alguém. E eu, nessa minha relação, no dia a dia, desde chegar e pedir um favor, ou me oferecer para prestar um favor, eu acho que isso vai fazendo com que se desconstrua um pouco esses mitos que são criados, mitos tanto no sentido de colocar determinadas pessoas num patamar muito acima, porque se coloca num patamar muito abaixo. Então, acho que ajuda a pessoa a se reconstruir como pessoa, a se perceber como pessoa que tem capacidade, que tem potenciais que muitas vezes eu não tenho. Entendeu? Que é o papel delas na minha vida, nesse sentido, é um papel importante. Quer dizer, eu acho que ajuda essas pessoas a se reavaliarem, a se reverem como seres que têm capacidade. Bom, Cláudio, ao fim dessa nossa entrevista, você gostaria de fazer mais alguma consideração sobre o Vygotsky, sobre a importância dele? Olha, eu acho que ultimamente tem se tentado abrir um espaço para esses pensadores que compreendem o ser humano como um ser cultural, né? como a palavra biopsicossocial, biopsicocultural.
Então, eu acho extremamente importante que se possa estudar, que se possa discutir, não só Vygotsky, outra pessoa, que é extremamente importante, também na compreensão da construção do ser humano, que é Vallon. Tá? Vallon, eu acho que está sendo resgatado, eu acho que tem contribuições extremamente importantes também. Né? E eu penso isso. Quer dizer, eu acho que assim como o ser humano, quer dizer, o ser humano é um devir constante, quer dizer, eu acho que o saber científico, os outros são um devir constante. Eu acho que a gente tem que estar pronto exatamente para isso, para pensar, para discutir, para reformular, inclusive, essas teorias, que a gente não pode esquecer que são teorias que foram criadas no início do século passado, dentro de um contexto histórico, cultural, e que evidentemente tem pontos fundamentais que são indiscutíveis, mas que há desdobramentos em cima desses pontos fundamentais que depende de nós fazer, de nós construirmos. Que não são conhecimentos fechados, mas sim essa Exatamente. construção do saber. Exatamente. São saberes, eu percebo, tanto em Vygotsky quanto em Vallon, não são teorias fechadas, são teorias abertas. Tá? Quer dizer, eu acho que, nesse sentido, isso é muito importante, porque abre exatamente o campo, o espaço para que nós, profissionais, estudantes, possamos reformular, recriar, que eu acho que esse que é a grande finalidade do saber. Né? Ele está constantemente se renovando, se recriando, para que ele possa oferecer algum tipo de subsídio que faça a própria vida social que nós temos, ou vida pessoal que nós temos, melhor. Em uma sociedade mais justa, uma sociedade mais compreensível. Quer dizer, hoje se vive essa questão, a ideologia da inclusão. Só que a gente fala da inclusão sem fornecer as bases necessárias para que essa inclusão realmente possa acontecer. Quer dizer, é tentar compreender que inclusão não é um papel, não é uma linha de um lado só. A inclusão, ela representa dois lados, entendeu? E que não adianta nós vamos deixar com que os outros entrem no nosso campo. A gente perceber que é importante que os campos se misturem. Quer dizer, que para isso é importante que você esteja disposto a ouvir, a escutar o outro, a escutar a realidade desse outro, tá? E como você pode trabalhar junto com ele para que essa realidade possa ser transformada, assim como a tua. Bom, essa é a ideia do nosso projeto, né? Exponentes da psicologia, fazer isso que você disse, resgatar a figura desses teóricos, das suas teorias, né? Para que elas se tornem mais conhecidas do público acadêmico, seja da psicologia, da pedagogia ou de outras áreas. A gente quer te agradecer a sua participação. Eu agradeço a vocês terem me chamado e eu espero que eu possa estar contribuindo dentro do projeto de vocês.